E aí galera que vai assistir minha aula, tudo bom com vocês? Continuando aí nossas aulas de preparação aí para Enem vestibular. Olha aqui o garotinho que a gente vai falar hoje, do triângulo retângulo. Aliás, vamos falar não, vamos dar uma relembrada aí, vamos dar uma revisada aí no triângulo retângulo. Quando se fala em triângulo retângulo, não se pensa em outra coisa a não ser o velho teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas. É isso, então é isso que a gente vai dar uma revisada aí na aula de hoje. Lembrando aqui o que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo aquele triângulo que apresenta aqui um ângulozinho reto. Ó. Esse quadradinho com pontinho no meio significa que isso aqui é quem? 90 graus, que é um ângulo reto. E tenho aqui outros dois ângulos, certo? Tenho aqui um ângulo X, tenho aqui um ângulo Y. Mas eu sei o que? Que a soma do X com o Y vai dar mais 90 graus, né? Porque todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos dá 180. Então, se o ângulo reto já é 90, esse mais esse também tem que dar 90, beleza? Aí nos lados do triângulo nós temos aqui a hipotenusa, né? Que é o maior lado do triângulo. Então, essa garotinha aqui, que é o maior lado do triângulo, e está sempre na frente, ó, oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vamos colocar aqui que é a hipotenusa, beleza? E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, esse garotinho aqui é um cateto e esse carinha aqui também é um cateto. Quando você está falando de teorema de Pitágoras, os catetos não importam. Quando a gente estiver falando de trigonometria, aí vai ter o cateto oposto e o cateto adjacente, que eu vou explicar daqui a pouco. Falando sobre o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Ó? AB ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui todo mundo já está careca de saber aí que a fórmula do teorema de Pitágoras é essa. Estou colocando aqui só para a gente relembrar. Agora vamos falar um pouquinho de razões trigonométricas. Lembrando que o nome razões trigonométricas já vem de uma divisão, né? A palavra razão já é uma divisão. Então, quem é a razão seno, quem é o cosseno, quem é a tangente? Razão seno vai ser quem? Ó? O cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Quem é que vai ser a razão cosseno? A razão cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a razão tangente vai ser quem? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu gosto sempre de lembrar que seno e cosseno só existiam eles dois. Mas um dia o seno sentiu uma dor de barriga muito forte, foi no banheiro e o cosseno foi lá e bateu na porta. O que o seno respondeu? Tangente. A partir daí surgiu a tangente. E para decorar aí as razões trigonométricas, eu também gosto de usar aquela frasezinha só H caga à toa. Só H KH toa. O que é só H KH toa? Só H é seno, a relação seno é quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. KH é a relação cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o toa é a relação tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, em relação aos catetos, a hipotenusa nunca muda. Aí, se o meu ângulo referência for esse aqui, o cara que está na frente dele vai ser o cateto oposto. E o cara que está do lado dele vai ser o cateto adjacente. Beleza? Se o meu ângulo referência fosse esse aqui, ó, esse cara aqui da frente seria o cateto oposto e esse aqui do lado seria o cateto adjacente. Ok, galera? Então vamos aí começar a fazer alguns exemplozinhos para a gente ir fixando aí melhor. Aliás, relembrando aí essas aplicações do teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas. Exemplo 1. Encontre o lado x nos triângulos abaixo. Temos aqui um triângulo retângulo, beleza? Que eu tenho um lado que mede 12, o outro lado mede 20 e esse lado aqui eu não sei quem é. Tenho aqui um ângulo alfa e um ângulo beta, mas não tem valores aqui, né, desses ângulos. Então, já que a gente tem um triângulo retângulo que não tem o valor dos ângulos, só tem um ângulo de 90 graus,
e eu tenho dois lados, eu vou usar o Teorema de Pitágoras, né? Quem é a hipotenusa aqui, ó? A hipotenusa é sempre essa medida que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, essa é o A, o B e o C, tanto faz, eu vou colocar o B aqui e o C aqui. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado, então 20 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais x ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. E x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Resolvendo agora, ó, x ao quadrado é igual ao 400, que está depois da igualdade. E esse 144, eu vou trocar o lado da igualdade, então vai mudar a operação, vai ficar menos 144. Então, x ao quadrado é igual a 400 menos 144 vai dar 256. Agora, esse quadradinho vai passar como raiz de 256. A raiz de 256 é quem? É 16. Então, esse lado aqui mede 16. Beleza, galera? E foi só para a gente dar uma relembrada no Teorema de Pitágoras. Vamos agora resolver um probleminha que envolva aí razões trigonométricas. É para calcular o x e o y, dado que o seno de 30 é igual a 1 meio. Note que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo também, só que agora ele tem um ângulo. Ao invés de dar dois lados, ele deu dois ângulos, o de 90 e o de 30. Então, vamos começar aqui a identificar. Sempre na frente do ângulo de 90 graus vai estar a hipotenusa. Então, esse 8 é a hipotenusa. O meu outro ângulo que tem no triângulo é esse 30 aqui, ó. Quem está na frente desse ângulo vai ser o cateto oposto e esse y aqui vai ser o cateto adjacente. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar vamos encontrar primeiro aqui esse x, certo? A gente precisa encontrar o x e o y, na verdade, mas vamos encontrar logo esse x aqui. O x é o cateto oposto e a outra medida que a gente tem é a hipotenusa. Então, qual é a relação que vai relacionar cateto oposto com hipotenusa? Volta aqui para a nossa frasezinha, ó. Só h com h à toa, a relação que vai relacionar cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, vai ficar como? Seno de 30 graus igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, a gente vai substituir os valores. A questão me diz que o seno de 30 é 1 sobre 2. Cateto oposto vai ser x. Hipotenusa vai ser 8. 2 vezes x vai dar 2x. 1 vezes 8 vai ser 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2, que vai dar 4. Beleza? Então, a gente achou aqui que esse x, ele vale 4. Beleza? Agora, vamos encontrar esse y aqui. Se a gente fosse pelas razões trigonométricas, o y ele seria o cateto adjacente. A outra medida que eu tenho é a hipotenusa ou isso aqui. Só que a questão só me deu o seno. E a relação seno eu já usei. Para achar que eu precisaria de outra relação. Só que agora eu já tenho um triângulo retângulo que tem dois lados. Ó. Esse e esse. Só falta eu encontrar esse terceiro lado, então eu posso ir pelo Teorema de Pitágoras. Beleza? Então vai ficar pelo Teorema de Pitágoras, ó, 8 ao quadrado, que o 8 é a hipotenusa, igual a 4 ao quadrado, que é outro cateto, mais o y ao quadrado, que é outro cateto que eu vou descobrir. 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16, mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a 64 e esse 16 vai virar o menos 16. 64 menos 16 vai dar 48. Então, y é igual a raiz de 48. Como é que eu faço para descobrir aqui a raiz de 48? Eu fatoro. Fatorar aqui no cantinho. 48 é um número par. Dá para dividir por 2. 48 por 2 vai dar 24. 24 por 2 vai dar 12. 12 por 2 vai dar 6. 6 por 2 vai dar 3. 3 só dá para dividir pelo próprio 3, que vai dar 1. Então, junto esse com esse vai ficar 2 ao quadrado. Vou logo colocando aqui, ó.
todo mundo dentro da raiz. Junta esse com esse, vai ficar 2 ao quadrado. Junta esse aqui com esse aqui, também vai ficar 2 ao quadrado. E esse 3 está sozinho, fica só. Então, o y é igual... Aí, o número que tem o quadradozinho vai cortar com a raiz, ó. Então, esse 2 sai. Esse 2 também tem quadradinho, corta com a raiz. Esse 2 também sai. Então, vai ficar fora 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E esse 3 não tem o expoentezinho, vai ficar dentro da raiz. Então, o y aí é 4 raiz de 3. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo agora. E aí, continuando a nossa aula, vamos para um exemplo 2 aqui, envolvendo aí um probleminha, provavelmente aí de trigonometria, né, que está mostrando ângulos aqui. Um observador vê um edifício construído em um terreno plano, sob um ângulo de 30 graus. O observador está bem aqui, está vendo o edifício sobre um ângulo de 30 graus. Se ele se aproximar 6 metros, se ele caminhar 6 metros para o edifício, ele continua vendo o prédio por completo, né, sobre um ângulo de 60 graus, conforme a ilustração abaixo. Letra B, qual a distância x? Ou seja, ele quer saber qual a distância que o observador se encontra para o prédio um momento após ele ter andado isso aqui. Vamos lembrar que esse triângulo é retângulo bem aqui. Então, galera, vamos lá. Para mim encontrar esse x aqui, eu preciso, observando somente esse triângulo aqui, ó, eu precisaria ter essa medida ou essa medida. E a questão aqui não está me dando, que é um y, essa aqui eu não sei. Só que com essas outras informações desse outro triângulo aqui, eu posso descobrir essa medida. Por quê? Porque se você analisar aqui, eu já tenho 60 graus aqui, ó. Então, se eu continuar aqui, fechando esse ângulo aqui, ó, eu vou ter uma meia volta. E a meia volta a gente sabe que é 180 graus. Então, se eu já tenho 60, para chegar em 180 falta 120 graus. Beleza? Então, se esse ângulo aqui é 120 graus e esse aqui é 30, eu posso descobrir quanto é esse ângulozinho aqui de cima, porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, 120 com 30, 150, para chegar em 180 falta 30 graus. Aí a gente caiu na seguinte situação. Todo triângulo que tem dois ângulos iguais, ó, no caso aqui esse ângulo de 30 graus é igual a esse outro ângulo aqui de 30 graus, significa o quê? Que os dois catetos são iguais, ó. Significa que essa medida é igual a essa. Então, se essa daqui é 6 metros, essa daqui também vai ser 6 metros, ok? Então, agora eu posso utilizar as relações métricas para encontrar esse x aqui. Como é que vai ficar aqui, ó? Se aqui é um triângulo retângulo, aqui na frente é quem, ó? A hipotenusa. O meu ângulo referência é esse aqui, o cara que está na frente dele é o cateto oposto, e o cara que está aqui do lado dele vai ser o nosso cateto adjacente. Então, eu tenho a hipotenusa e eu preciso encontrar o cateto adjacente. Qual é a relação que eu vou usar? O que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? As nossas relações vai ser o cosseno. Então, eu vou usar o cosseno de 60 graus igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, eu vou trocar os valores, né? Substituir lá. Só que a questão aqui não me deu quem é o seno, nem cosseno, nem tangente de 30, nem de 60 graus. Mas, como 30, 45 e 60 graus são os ângulos notáveis, aí, os ângulos que mais aparecem em triângulos, a gente pode construir aquela tabelinha bem rapidez e descobrir. Como é que a gente constrói aquela tabelinha? Coloca aqui 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí aqui do lado vai seno, cosseno e tangente, ó. E fica uma tabelinha nesse formato aqui, ó. Olha aí. E agora a gente vai preencher cantando aquela musiquinha, né? Aquele rapzinho, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1.
então vai raiz no 2, vai raiz no 3. Ó. Beleza? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre o 2, só não vai raiz no 1. E a tangente? Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Pronto. Agora a gente tem seno, cosseno e tangente aí dos ângulos notáveis. O que eu estou precisando aqui? Ó? Cosseno de 60 graus. Onde é que está o 60 graus? Está aqui. Onde é que está o cosseno? 1/2. Então, cosseno de 60 graus é 1/2, igual ao cateto adjacente x, que eu não sei quem é, sobre a hipotenusa 6. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. 1 vezes 6 é 6. Então, eu tenho que x vai ser igual a 6, dividido por 2, que vai ser 3 metros. Então, essa medidazinha aqui, ó, vai ser 3 metros. Agora, qual a altura do prédio Y, né? Essa distância aqui. Aí, agora você já tem a hipotenusa, se você quiser usar cateto oposto sobre hipotenusa, né? Que é a relação seno. Você também já sabe que aqui é 3, né? Se você quiser ou usar outra relação, por exemplo, a relação tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você encontra, porque você já sabe que esse x aqui é 3. Vamos usar a tangente, que a gente não usou ela ainda. Então, vai ficar tangente de 30 graus. Opa, de 30 não, de 60, perdão. Deixa eu corrigir aqui. Tangente de 60 graus. Qual é a relação tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, qual é a tangente de 60 graus? Ó? Pela nossa tabelinha, ó, tangente 60 graus está aqui. Vai ser raiz de 3, igual ao cateto oposto é o meu y, sobre o cateto adjacente, que é 3. Não tem ninguém aqui, a gente completa com 1. 1 vezes y é y. E raiz de 3 vezes 3 é 3 raiz de 3. Então, a gente tem aí que a altura desse prédio é 3 raiz de 3 metros. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aulinha de hoje aí, para a gente relembrar aí os elementos aí do triângulo retângulo e quando usar o teorema de Pitágoras e quando usar as relações métricas. Tchau, até a nossa próxima aula e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like.